Bom dia. 2 Coríntios 11. Carta de Paulo aos Coríntios, ou seja, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Quisera eu me suportasses ainda um pouco mais na minha loucura. Rogo-vos que sejais paciente comigo, pois tenho verdadeiro ciúme de vós, e esse zelo vem de Deus, pois vos consagrei em casamento ao único esposo que é Cristo, a fim de vos apresentar ele como virgem pura. Paulo sempre foi um pregador enérgico. Ele pregava o evangelho e condenava mesmo de maneira veemente o pecado, o erro, e não tolerava. E por tal motivo, muitas das vezes ele não era compreendido, ou melhor, era incompreendido, porque eles achavam que a pregação dele era muito dura. Inclusive falava que quando ele estava à distância, a pregação dele era muito dura, mas quando estava presente era mais maleável. E ocorre que Paulo não passava a mão na cabeça, mas ele tinha um compromisso, como ele estava falando. Ele tinha um compromisso de apresentar as pessoas a Cristo. Então ele não tinha uma preocupação ali, não de agradar elas, mas sim de agradar a Cristo. Então, por esse motivo, ele era rigoroso, ele era duro, sim. Queria realmente que as pessoas se convertessem totalmente a Cristo. Por quê? Porque ele amava essas pessoas. E o amor dele era tão grande que ele queria que essas pessoas fossem salvas. E muitas delas, às vezes, não entendiam isto e procurava criticar a maneira dele falar, a maneira dele pregar o evangelho, dele ensinar. Mas não que ele estivesse fazendo isso com maldade, como ele disse, né? Ele assume que ele diz, porque eu tenho um ciúme de vós, e esse zelo vem de Deus. Ele não queria que essas pessoas debandassem, fossem para outro lado, porque ia se perder. Ele quer apresentar essas pessoas a Cristo, ele quer que essas pessoas sejam salvas. E é isso que a função do pastor, o pastor tem que ser isso, o pastor tem que cuidar das suas ovelhas. O pastor tem que pregar o evangelho, tem que ensinar o evangelho. O pastor não tem que estar agradando ovelhas. Tem que agradar, senão ela vai ficar triste, senão ela vai ficar chateada, senão ela vai querer sair da igreja, senão ela não vai querer mais ficar aqui, trocar de igreja. Não, a nossa preocupação é levar essas pessoas a Cristo. Nós não podemos tolerar o pecado. Se tem algum irmão ou irmã que está no pecado, é a nossa função chamar a atenção dessa pessoa. Não é passar a mão na cabeça, não. Porque hoje tem uma pregação mentirosa aí que diz, não, eu vou estar orando por você, Deus vai fazer você deixar o vício, Deus vai fazer você deixar o pecado. Não, é mentira. Não existe essa promessa do Senhor. O Senhor nos manda, falou, santificai-vos, abandonai o pecado, abandonai o erro o tempo todo. A palavra de Deus, Jesus está ali, Deus está nos exigindo que nós abandonemos o pecado. Ele não vai fazer nós abandonar o pecado. É uma opção nossa. É nós que temos que decidir. Então, Paulo sempre pregava mostrando as pessoas que elas tinham que abandonar o pecado, tinham que abandonar o erro, senão ia padecer. Senão ia para a condenação eterna. E isso acabavam falando, não, esse Paulo é louco, esse Paulo, ele exige muito, ele fala muita coisa. Ele falou, não, espero que você suporte um pouco mais da minha loucura. Que a minha preocupação com vocês eu estou com ciúme, eu estou com zelo de vocês, o zelo que vem de Deus, que eu quero apresentar vocês a um único esposo que é Cristo, a fim de vos apresentar ele como uma virgem pura. É isso que Paulo queria. Versículo 3. Mas ele fala aqui agora, entretanto,
Receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Ele fala da mesma forma, né? É um exemplo que ele dá. Que a serpente lá enganou a Eva. Essas pessoas também serão enganadas. Porque existe os falsos pregadores, que eram os falsos apóstolos, existem os falsos pastores, que têm uma lábia terrível. E as pessoas, quando são carnais, elas se debandeiam por esse lado. Porque a pregação deles, o ensino deles lhe é favorável. Eles estão falando em bênção o tempo todo, eles estão falando em prosperidades, eles estão falando em milagre o tempo todo. E não fala, ele não condena o pecado. Então a pessoa se sente cômoda, se sente tranquila. Está no erro, está no pecado, mas está bom aqui. Está ouvindo ali dizer que Deus vai lhe dar bênção, Deus vai abençoar ali, Deus vai abençoar acolá. Você vai prosperar, que você vai enriquecer, que Deus vai te curar, é isso, é aquilo. E para as pessoas é tranquilo. Então são enganadas por esses falsos pregadores que conduzem elas à morte. Elas estão sendo conduzidas à morte. Elas vão padecer por toda a eternidade. Porque estão afastando do evangelho genuíno, do evangelho verdadeiro, estão afastando de Jesus. Apesar de estar em templo, apesar de estar citando o nome de Cristo, apesar de estar falando que o ama, mas está afastando dele. Estão sendo enganados. Porque esses pregadores profissionais, que nós vemos muitos, né? Hoje tem templos, aí, congregações que são especialistas em só falar em bênção. Só falar em prosperidades. É culto da vitória, é isso, aquilo, é campanha disso, é campanha daquilo. Enquanto isso, as pessoas se afastam de Cristo e estão ali no engano. Elas estão sendo enganadas assim como Eva foi enganada. Mas com certeza estão sendo enganadas porque não quiseram o evangelho da verdade. Acharam duro. Não, o pastor prega muito duro, ele é rude, ele é isso, ele é aquilo. Nós temos que observar que nós não vimos nenhuma pregação de Jesus quando pregava. Nós não vimos ele falando, não, Deus vai abençoar. Ele não simplesmente condenava mesmo, não abandona o pecado. Ele chamava a pessoa de hipócritas, fariseus, né? O tempo todo. As pregações de Pedro, de Paulo, não era para agradar, não. Nós não víamos eles criar shows, eventos, ou qualquer coisa para atrair as pessoas. É isso aí, quando eles estão criando show para atrair, eles estão usando a arma do diabo, estão trazendo engano. Que a pessoa vai num templo desse, para ver um cantor, para ver um show, uma coisa que está acontecendo, então está sendo enganado. Aí quando chega lá, eles querem fazer as pessoas transformarem em servo. Não é converter, não, a Cristo, não. É ser convertido à denominação dele, ao templo deles, que isso é uma forma de arrecadar mais dinheiro. Versículo 4. Ele diz, porquanto, se alguém vos tem pregado um Jesus que não é aquele que ensinamos, ou se recebeis um outro espírito que não o espírito que creio, recebeste ou ainda um evangelho diferente do que tendes abraçado, a tudo isso muito facilmente tolerais. O que estão recebendo esses pregadores, eles estão ensinando um Jesus diferente, eles estão pregando o evangelho diferente. Porque não existe esse Jesus que eles falam, não, vem para cá, igual tem templos aí, pregadores, pastores aí, que mandam lhe desafiar Jesus. Não, desafia ele, rapaz, obriga ele que ele vai te dar, ele tem que lhe dar isso, ele tem que fazer aquilo, como se ele fosse um servo. Ou então, não, garanta a bênção aqui, tem tarde da bênção, tem milagres urgentes, milagre rápido, dia da vitória, dia da prosperidade, uma série de coisas. Isso não é bíblico. Isso não é o evangelho de Jesus Cristo, não, isso é outra coisa. O evangelho de Jesus Cristo é esse aqui.
onde nós temos que abandonar erro, abandonar pecado, abandonar todas as nossas rebeldias e nos render ao Senhor e procurar viver em conformidade com a palavra dele. É só isto. Vivemos pela fé. Sabemos que o Senhor não está comprometido com nada desse mundo, as coisas desse mundo. E não esquecermos que quem oferece riqueza, prosperidade e tudo mais aqui não é Deus, não, é o diabo. Inclusive ele chegou para oferecer a Jesus, dois reinos te dou tudo, porque a mim me foi entregue. Ou seja, Deus já deixou isso tudo na mão dele. Está na mão do diabo. E o diabo veio oferecer, ele que ofereceu a Jesus. Então as pessoas ficam acreditando nestas pregações mentirosas desses falsos apóstolos, desses falsos profetas. Nós temos que entender em Lucas 4, ele diz assim, na tentação de Jesus ali, quando Jesus estava no deserto, no versículo 6, o diabo diz assim, no versículo 5, então o diabo levou a um lugar muito alto e lhe mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo, todas as riquezas, todo o poder, tudo. Olha, versículo 6, ele propôs, eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória desses reinos, porque me foram entregues e tenho autoridades para doá-los a quem bem entender. Portanto, se prostrares e me adorares, tudo isso será seu. Foi o que o diabo propôs para Jesus, ofereceu tudo isso aí, todo mundo, dinheiro, rei, tudo. O que você quer é tudo seu, te dou todo o poder. No versículo 8, quando Jesus diz, contudo, Jesus lhe afirmou, está escrito, o Senhor teu Deus adorarás e só ele darás culto. Então hoje tem o povo, por não ler a Bíblia, por não conhecer, estão procurando esses templos aí, onde os falsos pastores aí estão falando que estão dando isso. Ah não, Deus vai te dar riqueza, você vai ficar rico. Ah não, você dá uma oferta aqui. Ah, você vem patrocinar, um patrocinador, se você patrocinar você vai ficar rico, você vai. E coloca os testemunhos, igual de vez em quando a gente vê os testemunhos lá do R.R. Soares, lá da Igreja da Graça, lá, dizendo, ah não, fulano que era patrocinador, depois que eu virei patrocinador, eu era pobre, agora fiquei rico, eu tenho isso, tenho aquilo. O R.R. Soares está seguindo quase com a mesma linha do seu cunhado lá, o Edir Macedo, que antigamente a propaganda dele era, não, eu era pobre, fiquei rico, eu sou universal. Era isso as propagandas, né? Não era nem falando em Deus, só falando o que era. Então, da mesma forma, o R.R. Soares também já está caminhando para a mesma linha. Pode ver que a maioria dos testemunhos dele lá, que ele coloca, ele falando pessoas que se transformaram em patrocinadores e ficaram ricas, foram bem-sucedidas. Mas nós temos que entender que isso não é promessa do Senhor. Pegamos o Novo Testamento, vamos ver tudo que Jesus fala. E ele não diz isso, ele não nos garante isso. Então as pessoas estão sendo enganadas, assim como Maia foi enganada, na verdade, porque quiseram. Estão recebendo um outro evangelho, um outro Jesus, que não é o que nós estamos pregando. O evangelho que nós pregamos, o Jesus que nós pregamos é esse aqui. É esse da Bíblia. Portanto, o que Paulo disse foi isso. Porquanto se alguém tem pregado um Jesus que não é aquele que ensinamos, ou se recebeis um outro Espírito que não é o Espírito que creio, recebeste ainda um evangelho diferente do que tens abraçado, a tudo isso muito facilmente tolerais. Contudo, não me julgo em nada inferior a esses eminentes apóstolos. Paulo falou, mas eu não me julgo inferior a esses grandes pregadores, grandes apóstolos, não. Porque as pessoas, na verdade, gostam dos famosos. Hoje, eu fico observando, as pessoas gostam e fazem sempre referência, ah, não, é o pastor fulano de tal, missionário não sei das quantas, o apóstolo não sei das quantas, o bispo não sei das quantas. Esses famosos, esses que têm grandes templos, e tem uma grande quantidade de templos, né, que estão ali na televisão, estão ali na mídia. Mas o que nós temos que observar é que nós falamos do Evangelho. E da mesma forma que Paulo falava, eu garanto para você com certeza absoluta, eu não me julgo mesmo inferior a nenhum deles. Eu falo do Evangelho.
Eu não tenho nada para oferecer a não ser o evangelho. Diante dos homens, não, você é inferior, sim, diante dos homens pode ser, mas diante do Senhor, não, porque eu prego o evangelho genuíno, eu falo de Cristo, eu falo de Deus, eu ensino o evangelho, não mentiras, não tenho preocupação, sempre eu faço questão de frisar isso, de agradar quem quer que seja, eu não estou aqui para agradar ninguém, não vou agradar para a pessoa vir para o meu ministério, não. Eu não tenho essa preocupação. Eu tenho a preocupação de agradar a Cristo, porque eu quero ir a Cristo. Eu quero ser salvo, só por esse motivo. Versículo 6. Pois ainda que não use de eloquente oratória, no entanto não me falta conhecimento. Em verdade, nós vos temos demonstrado isso em todo tipo de situações. Paulo falou, eu não julgo inferior a nenhum desses famosos, esses eminentes aí, pastores aí, não. Apesar de eu não usar de palavra, como ele diz aqui, de uma eloquente oratória, não usa as palavras difíceis, não tem aí uma cultura exacerbada, nada disso, mas ele tem conhecimento. É o que eu digo, eu não vou usar aqui, procurar usar carisma, usar palavras bonitas, agradáveis, ou gestos, gesticular de uma forma, porque tudo isso você aprende, tem cursos aí para ensinar. Você fazer isso para agradar as pessoas, a minha função não é essa, não. Eu sei que eu não tenho isso que eles falam, eu não estou aqui para falar palavrinhas amáveis, suaves, não. Mas, entretanto, eu tenho conhecimento de Cristo, eu tenho conhecimento do Evangelho, eu tenho conhecimento da verdade. É o que eu prego, que ensino, é o que eu conheço, é isso que interessa. O interessante é nós falarmos daquilo que nós somos chamados para fazer, nós somos representantes do reino. Então tem que falar de Cristo. Essa que é a diferença. O que eles estão falando são famosos, tem igreja assim, assado, é por isso que eu gosto, eu vejo acontecer, isso não me interessa. Eu tenho conhecimento de Cristo, eu falo de Cristo, e falo um português claro, para todos entenderem. Eu não procuro aqui um linguajar sofisticado, para agradar, para demonstrar uma cultura acima da média, não. Eu tenho que falar a língua do povo. Eu sou povo. Então eu tenho que falar isso de maneira clara, sem rodeios, para que todos entendam, compreendam e convertam-se ao Senhor. É para converter o Senhor. Não a mim, não ao meu ministério, não a nada disso, se convertam ao Senhor Jesus. Versículo 7. Fala, será que cometi algum pecado ao humilhar-me com o propósito de vos exaltar? Pois vos preguei gratuitamente o Evangelho de Deus. O Evangelho para nós pregarmos de maneira gratuita, nós recebemos de graça. Então é para pregar de maneira gratuita. Eu procuro levar o Evangelho da mesma maneira que o Senhor mandou. Hoje eu tenho condição de estar alcançando várias pessoas através do YouTube, dessa pregação que nós fazemos aqui. É isso que nós vamos fazer. Eu vou fazer diariamente, como eu tenho feito. Para todos que queiram ouvir, que queiram assistir, está disponível. Eu faço aquele negócio lá, aquele bate-papo às quinta-feira, também da mesma forma. E sempre que possível, está me levando a mensagem do Senhor. Por quê? Porque o Senhor mandou nós fazermos isso. Eu não tenho que estar agora procurando, eu tenho que participar de congresso, de eventos, para receber X de oferta, para me cobrar tanto. Não, eu nunca fiz isso e jamais vou fazer. Mesmo porque eu não aceito nenhum convite para isso, eu rejeito qualquer tipo de convite para esse tipo de lugares. Eu não vou. A minha função, eu fui chamado para pregar o Evangelho.
Não fui chamado para ser um ator, não fui chamado para ser um artista, não. Eu não fui chamado para agradar. Eu fui chamado para confrontar. Eu fui chamado para condenar o pecado, condenar o erro. Então é isso que eu faço. De maneira gratuita, assim como recebo o evangelho de maneira gratuita, eu tenho que transmiti-lo de maneira gratuita. Paulo continua aqui ainda. 8. Para vos servir, despojei outras igrejas dos seus recursos, recebendo delas sustento financeiro. Mas quando estava presente convosco e passei necessidade financeira, não me permiti ser pesado a ninguém, pois quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram toda a minha necessidade e em tudo evitei ser um peso para vós, e assim continuei a caminhar. Ele falou, olha, eu preguei para vocês, eu não pedi nada, o que eu era mantido, que eu fui sustentado, foi de outras igrejas, não foi daquela igreja de Coríntios. Eu passei por necessidade financeira, eu não procurei não ser pesado para ninguém, eu não pedi nada a ninguém. Os irmãos que estavam na Macedônia, quando vieram, trouxeram coisas para mim. Esse é Paulo, um pregador legítimo, verdadeiro. Ele não vivia pedindo oferta igual hoje eles pedem. É oferta para isso, oferta para aquilo. Cria situações, fazendo com que as pessoas coloquem dinheiro na oferta, desafios, fogueira santa e mais um monte de coisa. Ah, não faça isso, porque Deus vai multiplicar. Essa conversa fiada. Nós estamos aqui para falar do evangelho, não do dinheiro. As pessoas não entendem, por exemplo, porque quando todo mês agora, uma vez por mês, nós fazemos evento, reunimos as pessoas lá no sítio, lá não cobramos nada de ninguém, ninguém paga nada. E lugares onde eu tenho condição, nós mandamos buscar as pessoas ainda com a van, esperamos ainda algum dia, o senhor nos dá a condição de termos uma segunda van, um ônibus, para mandar buscar as pessoas, trazerem. As pessoas vêm, ficam com nós, ouvem a palavra de Deus durante 2, 3 dias, não cobra nada, não gasta nada. Essas coisas são custeadas, sim, pelas ovelhas que estão com nós há algum tempo, pelos dízimos dessas ovelhas. Elas que, assim como o Paulo falou, não despojei outras igrejas, sim, nós somos a igreja verdadeira, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Então essas igrejas que hoje me acompanham, essas igrejas que servem ao Senhor, essas igrejas que são igrejas ambulantes, falam pessoas que são dizimistas, é elas que mantêm, é elas que dão condição de todo mundo vir e passar os dias, os finais de semana, e manter combustível, e vir para buscar para manter todos aqui. Nós não ficamos aqui pedindo dinheiro para ninguém, jamais vamos pedir, porque isso não é o evangelho de Jesus Cristo. Versículo 10. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, absolutamente ninguém na região da Caia poderá privar-me dessa glória. Por quê? Será que porque não vos tenho dedicado amor fraternal? Ora, Deus sabe que eu vos amo. O que eu faço e seguirei fazendo tem o objetivo de não dar oportunidade aos que procuram ocasiões de serem considerados iguais a nós, nas obras de que se orgulham. Ela fala, não, eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho de ministrar a palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo. Eu tenho orgulho de fazer isso sem cobrar a nada, sem estar pedindo nada a ninguém. Eu tenho orgulho disso. E isso ninguém vai tirar dele. Da mesma forma, eu falo, ninguém vai tirar, por exemplo, a honra de eu dizer, falar, não, que nós temos, recebemos as pessoas no sítio, de maneira gratuita, não cobramos nada. É igual, por exemplo, Josué Gonçalves recebe as pessoas no final de semana lá, cobra 1.700, 2.000, 2.000 e pouco por casais. Na verdade, para ele é uma fonte de renda. Tá? Nós procuramos fazer aqui de acordo com esta honra ninguém vai tirar de mim. E não somente isso, nós queremos, por exemplo, daqui a um dia estar num sítio bem maior. Nós queremos, se Deus assim der condição, se Deus der condição, nós queremos daqui a um dia estar com ônibus, vamos buscando mais pessoas, e elas vierem, vão participar finais de semana, os dias que quiserem ficar, isso totalmente gratuito. Esta honra ninguém vai tirar, porque é Deus que está fazendo, é condição dele, não sou eu, não. Esta honra ninguém vai tirar e dizer que nós estamos fazendo alguma coisa por interesse financeiro ou outro interesse.
Isso é evangelho de Jesus Cristo. Vão lembrar da igreja do primogênito. A igreja do primogênito, todo mundo tinha em comum, ninguém cobrava nada. Mas esses que fazem tudo para cobrar, não é carnaval. Tem que nós vamos ter um carnaval aí, nós vamos pro sítio, vamos para alguma coisa. Aí cobram lá X. Vamos, vai ter isso, vai ter um evento, aquele é cobrado. Isso não é evangelho de Jesus Cristo, não. Isso é um negócio, comércio, mercantilismo. Isso não é o evangelho. Não é o evangelho que tem que ser pregado. Não é o evangelho que tem que ser ensinado. E todas as pessoas que estão participando desse tipo de coisa, comprando as coisas na igreja, não, eu quero ir agora para esse negócio de carnaval e paga lá 200, 300, 400. Não, vai ter um evento para casais, é um tal de encontro com Deus, é um encontro isso, aquilo, ele tem que pagar. Todas essas pessoas estão errando, estão participando, estão concordando com ele e vão prestar contas ao Senhor. Que nada é permitido vender. Nada. O templo do Senhor, o evangelho não nos permite vender absolutamente nada nos templos. A função de pastor é cuidar de ovelha, é pregar o evangelho, levar a mensagem de maneira gratuita, ensinar, não só com a boca, mas com seu exemplo de vida. Tem que mostrar como deve fazer. Então, esses outros que andam aí criando essas situações para tomar dinheiro, para enganar o povo, para conduzindo eles para um evangelho diferente, um evangelho com E minúsculo, um evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. São os falsos pastores, falsos apóstolos, são os anticristos, como João falava que eles iriam. E onde isso lá, eles já vieram, já estão entre nós. E nós vemos isso hoje em dia. Então nós temos que abrir os olhos. Não é porque a pessoa ali está pregando, falando mansinho, está dizendo isso, aquilo, não. Vamos voltar para o evangelho. Versículo 13. Porquanto tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Versículo 14. E esta atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. O próprio, ele está falando, olha esses caras aí, que andam pregando essas mentiradas, estão enganando a todo mundo, e o povo está caindo. Não é normal, não. Porque o próprio diabo se disfarça de anjo de luz. Então tem muitas pessoas aí que vivem adorando alguns pastores, missionário, evangelista, bispo, supostos apóstolos. Na verdade estão adorando os anticristos, os falsos apóstolos, os obreiros, falsos apóstolos, obreiros desonestos, que fingem ser apóstolos de Cristo. Esses estão a serviço do inferno, estão a serviço do mal. E as pessoas estão adorando, porque eles citam o nome do Senhor. Citar o nome do Senhor não transforma ninguém em cristão, nem seguidor de Jesus, não. Você vê que eu falo que o próprio diabo, ele se disfarça de anjo de luz. Eu vejo muitas pessoas falar, não, eu vejo anjo aqui, eu vejo anjo ali. Rapaz, vamos saber o que você está vendo. Não, o pastor fulano de tal é uma bênção. Não, Padre, Jesus nos ensinou que nós conhecemos a árvore pelo fruto. Não, o pastor, ele concorda com isso, aquele pecado, ele não fala isso, então nós sabemos que não é um pastor verdadeiro, não é um discípulo de Cristo, é qualquer coisa, menos discípulo do Senhor. E nós temos que procurar ser discípulos de Jesus, viver a palavra dele. Versículo 15. Portanto, não é surpresa alguma que seus serviçais finjam que são servos da justiça. O fim dessas pessoas será de acordo com o que as suas ações merecem. Então, essas pessoas estão dizendo que são servos, não é surpresa alguma que os seus serviçais, seus empregados, finjam ser servos da justiça.
Então, tem uma pastorzada, ou irmãos, irmãs, tem muita gente que finge ser Cristo. Mas estão a serviço do inferno, a serviço do diabo. São servos do cão. E a função dele é enganar, extraviar, conduzir muitas pessoas à morte espiritual. Então nós temos que abrir os olhos. O que é que nós estamos ouvindo? O que é que nós estamos aprendendo? É o evangelho verdadeiro ou é outra enganação qualquer? O que nós estamos vendo é a verdade? Ou nós estamos aceitando coisa aí pela coisa de acordo com as nossas vontades, nossas emoções? Temos que prestar atenção sobre isso. Eu li hoje o livro 2 Coríntios, capítulo 11, até o versículo 15. Toda dúvida nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.